Minnesota, 1944. O mundo está em guerra, e num laboratório da Universidade de Minnesota, 36 homens jovens, saudáveis e cheios de energia se voluntariam para um experimento que mudaria para sempre o que sabemos sobre dietas e metabolismo. O responsável pelo estudo era Ancel Keys, um fisiologista que mais tarde se tornaria uma das figuras mais influentes e controversas da nutrição moderna. O objetivo do experimento? Entender os efeitos da fome. Afinal, milhões de pessoas na Europa estavam passando por inanição durante a guerra, e os cientistas precisavam descobrir como reabilitar essas populações depois. Então, durante 6 meses, esses homens foram colocados numa dieta restrita de apenas 1.570 calorias por dia. Isso mesmo, menos do que muitas dietas radicais da moda que prometem secar em 30 dias. O suficiente para manter o corpo funcionando, mas longe, bem longe do ideal. Nos primeiros meses, eles perderam peso. Claro, era esperado. Mas aí, algo assustador começou a acontecer. Eles ficaram obcecados por comida. Pensavam em comida o tempo todo. Sonhavam com comida. Colecionavam receitas. Alguns roubavam comida escondido, mesmo sabendo que estavam sendo monitorados. Mas não era só isso. A temperatura corporal deles caiu. Eles sentiam frio o tempo todo, mesmo em dias quentes. A frequência cardíaca desacelerou. A libido desapareceu completamente. Eles perderam cabelo, ficaram deprimidos, irritados, incapazes de se concentrar. O metabolismo deles despencou. O corpo, interpretando aquela restrição como uma ameaça de sobrevivência, entrou em modo de economia extrema. Queimava cada vez menos energia, poupava cada caloria. E quando eles tentavam se mover, sentiam uma exaustão profunda. No final do experimento, quando voltaram a comer normalmente, o corpo deles reagiu como um animal ferido. Eles não apenas recuperaram o peso perdido, como acumularam gordura que nem tinham antes da fome. O corpo não reconstruiu a massa magra de antes, reconstruiu gordura, como se o organismo tivesse decidido se proteger de uma nova ameaça. Agora pensa comigo, se você já tentou fazer uma dieta com poucas calorias, se já lutou contra a fome, contra o cansaço que não passa, se já sentiu aquela obsessão por comida, aquela irritação sem motivo, se no começo o peso até caiu, mas depois travou, e quando voltou a comer normal, recuperou tudo e ainda ganhou alguns quilos a mais. Você não fracassou. Você apenas viveu o experimento de Minnesota, sem saber. E o que isso nos ensina? Que o corpo humano não é burro. Ele não aceita passivamente que você corte calorias e espere que ele continue funcionando no mesmo ritmo. Ele reage, ele se adapta. Ele se protege, e essa adaptação tem um nome: desaceleração metabólica. Mas calma, porque a história fica ainda mais interessante. Porque durante décadas a nutrição convencional insistiu numa ideia que parecia tão lógica, tão simples, tão óbvia. O famoso balanço calórico. Calorias que entram versus calorias que saem. Se você quer emagrecer, é só comer menos e se mexer mais. É só matemática, déficit calórico, simples assim. Mas a pergunta que fica é: se a fome não é uma escolha, e sim uma resposta hormonal e biológica à restrição, como a simples matemática vence a biologia da fome no longo prazo? É fato, não podemos ignorar a lei da termodinâmica, mas o corpo humano não é uma máquina térmica simples. Ele não apenas queima calorias, ele decide como usá-las. Armazenar, queimar, produzir calor, tudo depende dos sinais que o metabolismo recebe e do estado em que esse metabolismo está. Nosso corpo é um sistema vivo, adaptável, cheio de mecanismos de defesa. Vamos fazer uma reflexão rápida. 100 calorias de omelete versus 100 calorias de refrigerante. Matematicamente, é a mesma coisa, a mesma quantidade de energia. Mas o que acontece no seu corpo quando você consome uma omelete? Você recebe proteínas e gorduras naturais que estimulam a saciedade, vitaminas e minerais que sustentam o metabolismo. O estômago demora mais tempo para esvaziar. O corpo libera hormônios que avisam o cérebro: estou satisfeito. A omelete mantém a glicose estável, mantém a energia constante e a fome diminui. Agora, o refrigerante. Muito açúcar, químicos. A glicose dispara no sangue. A insulina sobe para tentar controlar. O fígado transforma o excesso em gordura. A inflamação aumenta. E a fome continua. Mesmas calorias, efeitos completamente opostos. Estudos já nos mostram isso de forma clara. Imagine duas dietas com exatamente o mesmo número de calorias. Uma low carb
rica em proteínas e gorduras boas. Outra low fat, rica em carboidratos. Mesma quantidade de energia, mas resultados completamente diferentes. A dieta baixa em carboidratos gera mais perda de gordura, mantém mais massa muscular, reduz a fome, melhora os marcadores metabólicos, como insulina, triglicerídeos e colesterol HDL. Reduzir calorias com uma dieta low fat até funciona para perder peso no começo, mas com o tempo, a fome aumenta, a perda de massa magra se torna maior, especialmente se a ingestão de proteína for baixa, e manter o resultado a longo prazo fica cada vez mais difícil. Por quê? Porque o metabolismo não é só matemática de calorias. É química, é sinalização hormonal, é resposta celular. Toda vez que você come, você não está apenas ingerindo energia. Você está enviando mensagens para o seu corpo, mensagens que dizem queime gordura ou guarde gordura, construa músculo ou destrua músculo, fique saciado ou continue com fome. E essas mensagens são controladas por hormônios: insulina, leptina, grelina, cortisol, hormônios tireoidianos, hormônios sexuais. Quando você entende isso, tudo muda, porque aí você percebe que a pergunta certa não é quantas calorias eu devo comer. A pergunta certa é que tipo de sinais eu quero enviar para o meu corpo? E isso nos leva direto ao que realmente importa. O que de fato é o metabolismo? A maioria das pessoas pensa que metabolismo é apenas a velocidade com que eu queimo calorias. Metabolismo rápido? Queima tudo e fica magro. Metabolismo lento? Guarda tudo e engorda fácil. Mas isso é uma visão incrivelmente simplificada e incompleta. Parte disso pode estar ligada à genética. Sim, algumas pessoas nascem com uma predisposição, mas mesmo nesses casos, a genética não dita o destino. Ela pode tornar o caminho mais desafiador, mas não impossível, porque o estilo de vida, a alimentação, o sono e até o tratamento correto podem mudar a forma como esses genes se expressam. E é justamente aí que entra o verdadeiro papel do metabolismo. Metabolismo não é só sobre queimar calorias. É sobre tudo o que sustenta a vida. O metabolismo é o conjunto de milhares de reações químicas acontecendo no corpo humano a cada segundo. Reações que produzem energia, que constroem e reparam tecidos, que regulam hormônios, que neutralizam e eliminam toxinas, que mantêm seu sistema imunológico funcionando, que equilibram sua temperatura corporal, que fazem o coração bater, seus pulmões respirarem e o cérebro pensar. Tudo isso é metabolismo. E aqui está a parte que ninguém te conta. O metabolismo não funciona sozinho. Ele depende de uma orquestra inteira de sistemas trabalhando em harmonia. Pensa assim, seu metabolismo é como uma grande orquestra sinfônica. Cada instrumento precisa tocar no momento certo, no tom certo, na intensidade certa. A insulina é um dos instrumentos. Se ela está tocando alto demais o tempo todo, a harmonia se perde. A tireoide é outro. Se ela está lenta, o ritmo da música cai. O cortisol é mais um. Se ele está em pico constante, a melodia vira caos. E quando a orquestra desafina? Alguns acumulam mais gordura, mesmo comendo pouco. Outros não engordam, mas perdem energia, massa muscular e vitalidade. Você se cansa, mesmo dormindo. Você sente fome, mesmo depois de comer. E aí você pensa, meu metabolismo está lento. Mas não é bem isso. Ele não está lento. Ele está desregulado. Ele está respondendo a sinais confusos. Ele está tentando te proteger. Mas o que provoca esse desequilíbrio? O que transforma o corpo de tanta gente numa máquina de acumular gordura? O primeiro vilão, a resistência à insulina. A insulina é um dos hormônios mais poderosos do corpo. Ela é liberada toda vez que você come, especialmente quando consome alimentos que elevam rapidamente a glicose no sangue. E qual o papel dela? Pegar a glicose do sangue e colocar dentro das células, onde ela vai ser usada para produzir energia. Pensa na insulina como uma chave e as células do seu corpo como portas trancadas. A insulina é a chave que abre essas portas para a glicose entrar. Mas o problema começa quando essa chave é usada o tempo todo. No mundo moderno, o corpo é constantemente estimulado a produzir insulina, várias vezes por dia, com alimentos fontes de energia de absorção rápida, sem tempo para se reequilibrar, sem tempo para usar a gordura estocada. Com isso, as células começam a ficar resistentes ao sinal. É como se dissessem, de novo? Eu já entendi. Pode parar de bater. A glicose não entra mais com facilidade. O pâncreas tenta compensar liberando ainda mais insulina. E assim, o corpo entra num ciclo vicioso. Insulina alta, glicose em excesso,
e um metabolismo cada vez mais confuso. E o corpo não tem escolha. Ele precisa fazer alguma coisa com toda essa energia que não está sendo usada. Então ele transforma o excesso em gordura e armazena, especialmente na região da barriga, aquela gordura visceral ao redor dos órgãos que é a mais perigosa. Mas tem outro detalhe importante. Enquanto a insulina está elevada, o corpo tem grande dificuldade em queimar gordura. A insulina sinaliza aos tecidos: chegou energia nova, vamos guardar, não precisa usar o estoque. Então, você pode estar comendo pouco, pode estar se exercitando, mas se a insulina fica alta o tempo todo, o corpo simplesmente não queima gordura. A resistência à insulina não é rara. Um estudo publicado em 2018 no Metabolic Syndrome and Related Disorders analisou dados de mais de 8.000 adultos nos Estados Unidos. A conclusão? Apenas 12% tinham saúde metabólica plena. Isso significa que 88% da população tinha algum tipo de disfunção metabólica. E a resistência à insulina está no centro disso tudo. E você pode estar pensando, mas eu não tenho diabetes. Minha glicose está normal nos exames. Pois é, mas a resistência à insulina começa muito antes do diabetes aparecer. Ela pode estar ali, silenciosa, por muitos anos, décadas até, travando seu metabolismo, e você nem desconfia. Agora vamos para o segundo vilão, a inflamação crônica de baixo grau. Você já cortou o dedo? Bateu o dedão do pé na quina da cama? O que acontece? Fica vermelho, inchado, quente, dói. Isso é inflamação aguda, a resposta natural do corpo a uma lesão. E ela é boa, necessária. Ela traz células de defesa, repara o tecido e depois vai embora. Mas existe outro tipo de inflamação, uma que não dói, que não incha visivelmente, que você não sente. É a inflamação crônica de baixo grau. E aqui tem um detalhe importante. Um certo nível de inflamação é normal. Faz parte do processo natural de defesa e regeneração do corpo. O problema é quando esse sistema de defesa nunca desliga. Quando ele fica ativo o tempo todo, é como uma brasa acesa dentro de você. Não é um incêndio, mas está sempre ali, queimando devagar, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E sabe o que essa brasa faz? Ela bloqueia o metabolismo. Primeiro, porque a inflamação interfere diretamente nos sinais hormonais, especialmente no sinal da leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Ela é produzida pelas células de gordura e vai até o cérebro avisar: tá tudo bem, temos energia suficiente, pode parar de comer. Mas quando o corpo está inflamado, o cérebro para de ouvir a leptina. É o que chamamos de resistência à leptina. O resultado? Você come, e mesmo assim continua com fome, porque o cérebro não recebeu a mensagem de que já foi alimentado. Você come mais, e o corpo guarda mais gordura, e mais gordura gera mais inflamação. E a inflamação piora a resistência à leptina, outro ciclo vicioso. E tem mais. A inflamação crônica faz o corpo priorizar armazenar gordura ao invés de queimá-la. É como se ele interpretasse a inflamação como um sinal de perigo. Algo não está certo aqui. Melhor guardar energia. Não é hora de gastar. E o que causa essa inflamação invisível? Existem vários fatores, mas um dos mais importantes, como mostram diversos estudos, é o desequilíbrio entre os ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. Muito ômega 6, pouco ômega 3. Esse desequilíbrio muda a química das nossas células e favorece mediadores inflamatórios. E o que mais aumentou o consumo de ômega 6 nas últimas décadas? Os óleos vegetais refinados, de soja, milho, canola, girassol, extraídos por processos industriais complexos que concentram o ômega 6, cujo excesso está associado a processos inflamatórios. Além disso, quando aquecidos, esses óleos geram compostos pró-inflamatórios. O Dr. Chris Knobe, em várias palestras e publicações, alerta que esses óleos estão por trás da epidemia moderna de doenças metabólicas. Ele chama esses produtos de as gorduras mais destrutivas que o ser humano já introduziu na sua alimentação. Se quiser se aprofundar nesse tema, assista ao nosso vídeo A História dos Óleos de Sementes. O link está na descrição. Diferente dos óleos extraídos a frio, como o azeite de oliva ou o óleo de coco, que preservam antioxidantes naturais, vitaminas lipossolúveis e gorduras estáveis, menos propensas à oxidação e à inflamação, esses óleos industriais nasceram de uma necessidade da indústria, não da natureza. Eles foram promovidos como uma alternativa saudável para o coração, principalmente porque não aumentam o colesterol. E, de fato, eles não elevam o LDL, o chamado colesterol ruim,
Mas os estudos mais recentes mostram um outro lado da história. Esses óleos favorecem a oxidação do LDL, e como sabemos hoje, é o colesterol oxidado que mais contribui para inflamações nas artérias e doenças cardiovasculares. Ou seja, muito mais importante do que a quantidade isolada é a qualidade das partículas de LDL que revela o que realmente está acontecendo no corpo. Esses óleos foram introduzidos há pouco mais de 100 anos, e em poucas décadas se infiltraram em praticamente tudo. Estão nas frituras em grandes quantidades, nas bolachas, nas margarinas, nas maioneses, nos molhos, nas comidas congeladas e até naquilo que parece saudável. Mas não é só isso. Outros fatores estão envolvidos no aumento da inflamação. O alto consumo de açúcar e carboidratos refinados, os picos constantes de glicose, deficiências em vitaminas e minerais, o estresse crônico, o sono ruim e o intestino hiperpermeável, tudo isso alimenta a mesma brasa inflamatória. Uma inflamação silenciosa, constante, que o corpo interpreta como um sinal de perigo e responde tentando se proteger, armazenando gordura. Agora, o terceiro vilão, o fígado sobrecarregado. A maioria das pessoas não pensa no fígado quando o assunto é emagrecimento, mas deveria, porque o fígado é a usina metabólica do corpo. Ele é responsável por mais de 500 funções diferentes. Ele processa gorduras, produz bile para ajudar na digestão, armazena e libera glicose conforme o corpo precisa, converte hormônios, desintoxica álcool, medicamentos e toxinas ambientais, e produz e regula o colesterol. Agora, imagina um fígado que, além de fazer tudo isso, ainda está cheio de gordura. Esteatose hepática, ou como muita gente conhece, fígado gordo. E não, você não precisa beber álcool para ter fígado gordo. Na verdade, a maioria dos casos hoje vem de outra fonte, excesso de açúcar, especialmente frutose. Quando você consome muito açúcar, refrigerantes, doces, ultraprocessados cheios de xarope de milho, o fígado é sobrecarregado. Ele não consegue processar tudo e começa a transformar o excesso em gordura, que fica acumulada ali dentro do próprio órgão, e um fígado gorduroso não funciona direito. Ele não consegue queimar gordura com eficiência, não consegue regular a glicose, não consegue desintoxicar, não consegue produzir bile suficiente, o metabolismo empaca. Além disso, o fígado gordo gera mais inflamação e mais resistência à insulina. Os três vilões se alimentam. Um estudo brasileiro mostrou que cerca de 1/3 dos adultos acima dos 35 anos tem algum grau de gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. E o mais preocupante, a maioria nem desconfia, porque no começo não dói, não dá sintomas claros, mas está ali, silenciosamente travando o metabolismo, impedindo que o corpo queime gordura com eficiência e, com o tempo, colocando toda a saúde em risco. E aqui está a verdade que você precisa entender. Você não está com preguiça, você não está sem força de vontade. Seu corpo só está tentando te proteger de um sistema metabólico travado. E quando você entende isso, tudo muda, porque você para de lutar contra o seu corpo e começa a trabalhar a favor dele. Depois dos 40, o metabolismo realmente muda, mas não por causa da idade em si, e sim pelas mudanças hormonais, pelo acúmulo de estresse, pela perda de massa muscular e pelo estilo de vida moderno. A testosterona e o estrogênio caem, o cortisol sobe, a tireoide desacelera, e o músculo, o tecido que mais queima energia, vai diminuindo. O resultado? Um corpo que consome menos e armazena mais. Mas nada disso é definitivo. O metabolismo pode ser religado. Com os estímulos certos, você pode atrasar essas perdas naturais e recuperar sua energia e vitalidade. E como fazer isso? Reduzindo os picos de insulina, deixando a insulina baixar entre as refeições, com pausas naturais, ou até com o jejum intermitente, quando for adequado. Cuidando do fígado, reduzindo ou até eliminando o consumo de álcool, dos carboidratos que se transformam rápido em açúcar e dos ultraprocessados cheios de aditivos químicos. Apagando a inflamação, trocando óleos vegetais refinados por gorduras naturais que o ser humano sempre consumiu. E, acima de tudo, incluindo fontes de ômega 3, uma gordura com potente ação anti-inflamatória, essencial para equilibrar o sistema imunológico e proteger o metabolismo. E, claro, construir músculos, com treino de força e proteína suficiente. Porque não é sobre comer menos, é sobre comer melhor. Quando você envia os sinais certos, o corpo responde. Ele sabe o que fazer. Ele foi feito para funcionar, para gerar energia, para queimar gordura, para viver. O seu metabolismo não está quebrado. Ele só está esperando você trabalhar a favor dele.